foi Ele quem te chamou, igreja. Ele sabe muito bem a tempestade que você está enfrentando. Talvez problema de saúde, problemas terríveis na família, financeiro, trabalho. Deus conhece a nossa estrutura muito mais do que nós. Sabe por quê, igreja? Porque um dia Ele esteve nesse corpo físico. Ele sabe o que é isso aqui. Ele passou por isso. Ele conhece a tua estrutura. Ele não vai permitir que você carregue uma carga a qual você não possa levar, igreja. Dá para aguentar mais um pouquinho. Não desista. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não devemos andar olhando pelo retrovisor. A Bíblia diz: olhai para mim, e seria o quê? O versículo 38 do livro de Marcos, capítulo 4, que nós lemos, a tempestade estava grande. Mas eu quero dizer, amada igreja, que Jesus não tinha nada a ver com a tempestade. Sabe por quê? Porque Ele estava acima das tempestades. Igreja, problemas que você está levando, vivendo, convivendo, eu quero dizer para você, amada igreja, que nós não temos nada a ver com esses problemas, porque a nossa fé está acima dos problemas. E é tudo que nós precisamos, é crescer espiritualmente. É tudo que a igreja precisa, é crescer espiritualmente. Quantos e quantos crentes, 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja, mas não cresceram espiritualmente. Não cresceram, igreja. Continuam como criancinhas. Já viu aquela criancinha que é dependente 100% dos pais? Depende dos pais para tomar banho, para comer, para se vestir. Mas esse bebezinho vai crescer. Ela vai chegar, ou ele vai chegar uma fase da vida que não depende mais dos pais para se vestir, para tomar banho. É ou não é? Está crescendo. Aquele bebezinho não é mais bebezinho, já é uma criancinha grande, já é um pré-adolescente, já não ocupa mais os seus pais, porque eles aprenderam a fazer. E muitos na igreja quer que Deus faça aquilo que nós podemos fazer, ocupando a Deus em coisas que Ele atribuiu a mim e a você. Ele não vai fazer. Deus faz, não vai fazer. Eu quero dizer uma coisa, igreja, que Jesus não vai fazer mais nada por nós. Que conversa é essa, pastor? Ele não vai fazer mais nada por nós, porque entendemos e compreendemos, como diz a palavra, que na cruz Ele já fez tudo por nós. Ou Ele deixou alguma coisa para resolver depois? Será que Jesus deixou alguma coisa para depois voltar à cruz e resolver para mim e para você? Ele resolveu tudo. A questão é isso aqui, que não cresce. Não cresce. É essa dificuldade que nós temos. E se tem uma coisa, igreja, que nós precisamos constantemente pedir ao Senhor: Deus, eu quero crescer níveis de glórias mais altos com o Senhor. Me dá o crescimento espiritual. Me dá crescimento espiritual. Faz com que os meus olhos se abram no campo espiritual. Senhor, a Bíblia diz: tudo que nós pedirmos em oração, crendo Ele, tudo que você pede e está de acordo à vontade de Deus, Ele faz no seu tempo e não no nosso tempo. Há muitos cristãos,
por não ter estrutura na palavra de Deus, até recebe bênção, mas por não ter estrutura, no meio de caminho, perde as bênçãos. A tempestade estava terrível, Cristo. Jesus, ele estava acima das tempestades. Ele está acima das tempestades. Confia no Senhor. Pastor, o senhor fala isso porque não é o Senhor. Eu estou vivendo uma situação tão difícil. No mundo tereis. Não está escrito na Bíblia que no mundo nós só teremos mar de rosa. Evangelho não é mar de rosa. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos. É o Deus de guerra, de batalha. É por isso que Ele quer nos ver, a igreja, sempre nesta batalha. E no meio dessas batalhas, tenha ânimo. Mas como, Senhor? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas serão o quê? Às vezes fazemos o contrário. Primeiro, eu tenho que buscar os meus interesses. Os meus interesses. Depois, o reino dos céus. Deus conhece nosso coração em Cristo. E Ele conhece a tempestade. Estava a ponto de matar todo mundo ali. E aquela tempestade que se levantou tinha um único objetivo: matar Jesus e matar os discípulos. A própria natureza se revolta, se levanta para tentar matar Jesus, para tentar matar os discípulos. Mas Jesus não estava nem aí para a tempestade, porque Ele estava acima do quê? Das tempestades. O problema não é o problema. O problema é que nós não conseguimos enxergar a causa do problema. Então o diabo, sabendo que o cristão tem dificuldade de enxergar a causa do problema, ele dá um problema. E talvez um problema que leva anos e anos para tentar resolver e não consegue resolver. Simplesmente porque não conseguiu enxergar a causa do problema. Por falta de um crescimento espiritual. Quando nós crescemos espiritualmente, os nossos olhos se abrem no campo espiritual. Você não só enxerga o campo físico, você enxerga o campo espiritual. Essa é a maior dificuldade. Esta é a miopia espiritual que muitos carregam. O Senhor quer que nós crescemos na obra do Senhor. Mas por que, pastor, tanta dificuldade? A nossa guerra, ela é espiritual. A nossa guerra, eu entendo e compreendo, como diz a palavra, que é espiritual. Quando a Bíblia diz em Efésios 6, capítulo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortalecer para quê, igreja? Porque o Senhor sabe que neste mundo nós temos muita tribulação, muitas tempestades, muitos levantes na tua vida. O problema não está nos levantes, o problema está dentro de nós. Precisamos, amada igreja, cada dia estar fortalecido no Senhor, na força do seu poder. O diabo, quando ele olha para um cristão, quando ele olha para cada um de nós, ele não está preocupado se nós somos crentes ou fazemos parte da igreja.
mas Ele precisa ver em nós, é a autoridade do Senhor dentro de nós. Ai, se todos entendessem isso, igreja. Você estaria aí fora, porque dentro da igreja é fácil ser crente, mas estaria lá fora, da porta para a igreja, aonde quer que você vá, levando este Jesus dentro de você, levando o poder de Deus sobre você. Este mundo, amada igreja, que está cheio, cansado já de ouvir o nome de Jesus, este mundo precisa ver em nós Jesus, ver em você Jesus, no caráter, na personalidade, no modo de ser. Há uma deficiência muito grande hoje. Nós somos a diferença, igreja. Por isso que a Bíblia diz, tem que haver a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Ou não? Esta diferença está em nós. Seja aquele crente, aquele cristão cheio de intrepidez, cheio de autoridade, igreja. Porque a autoridade do Senhor está acima de todas as autoridades demoníacas. Nós somos autoridade em nome de Jesus Cristo. A tua palavra em Cristo Jesus tem autoridade. Você tem autoridade. O Senhor nos otorgou o poder do Espírito Santo sobre nós. Nós podemos sim adentrar o mundo espiritual e dizer: Satanás, eu paraliso o projeto contra mim. Mas até onde nós vamos crer nisso? Por que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, quando ele estava aqui em carne e osso, ele tinha tanta facilidade para chegar para um doente e falar: seja curado, seja liberto. Ele fazia o que o médico não fazia. Jamais um médico pode abrir a boca e dizer para o paciente: está curado, você não vai fazer cirurgia não. Mas Jesus fazia isso. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, Jesus era mais do que vencedor. Então no mundo físico ele tinha o quê? O domínio. E na hora que você consegue vencer no mundo espiritual, você acaba tendo domínio do físico. Você começa a entender melhor o ser humano. Mas não apenas o ser humano, mas o que está por trás de um ser humano. Você começa a identificar o que está por trás de cada ser humano. Esta é a miopia espiritual que muitas das vezes carregamos dentro de nós. Você não consegue enxergar o que está por trás de uma pessoa tentando alcançar o teu coração, ferir o teu coração. Nós temos dificuldade para isso. E no momento que você começa a compreender, amada igreja, e começa a identificar como é que funciona essas engrenagens do mundo espiritual, o Senhor te dá revelação, te dá discernimento espiritual. Começa a entender. Você sempre não vai brigar com uma pessoa, como diz Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principado, potestade. Esta é a luta de vocês. Não é com demônio ralé, não. Não é com esses pés de chinelo, não. A qual Paulo fala, é potestade, dominador, príncipe das trevas. Só a igreja do Senhor, uma igreja lavada, remida pelo sangue de Cristo, é que tem a autoridade de adentrar o mundo espiritual e ter domínio. O diabo sabe que ao invés de você enfrentar ele de cara a cara, você está enfrentando as pessoas. Você está discutindo com as pessoas, você está brigando com as pessoas. Enquanto nós estivermos neste ringue físico, o diabo está rindo de cada um de nós. Ele sabe como chegar até a mim, ele sabe como chegar até você. Simplesmente, tem pessoas mais próximas de você.
que ele tem acesso. Para que através dessa pessoa que Satanás tem acesso, ele vai alcançar você. Mas quando você tem o discernimento espiritual, você entende logo. Você não reage. Você começa a batalha no espírito. A tua batalha no espírito. O diabo usa a pessoa para instigar. Só que você está crescendo espiritualmente, igreja. Você não está mais como aquele crente, quando você logo se converte, né? Que não tem estrutura nenhuma espiritual, está ali pela fé. O mundo parece que desaba na sua cabeça, vizinhos, amigos, aquela coisa toda, crente fanático, tá? Mas o diabo já não usa mais essa estratégia. Ele sabe que você está crescendo, ele vai te pegar lá, nos mesmos níveis de crescimento espiritual, ele vai te pegar. A tua luta não é com as pessoas. Não, mas porque fulano, sabe, uma palavra que eu ouvi, entrou no coração. Quem vai sentir a dor não foi quem lançou a palavra. Quem sabe uma palavra maldita, uma palavra venenosa, que feriu o teu coração. Quem vai sofrer a dor não é quem lança a lança, é quem recebe a lança. Por isso a Bíblia diz, tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele procede vida ou morte. Ai, se todos entendessem isso. Ah, você não presta. Mas você é uma bênção de Deus. Eu te odeio, mas eu te amo em Cristo. Imagine o confronto que o mundo espiritual está. O diabo disse, não, crente, não faz isso. Bate. Não, Satanás, eu vou abraçar. Odeie. Não, eu vou amar. Isso são níveis espirituais, crescimentos espirituais, que vai lhe dar uma estrutura. Como diz a Bíblia, se baterem numa face, ofereça. Não é que você vai oferecer o rosto, ei, bata aqui no outro lado, não. O perdão. É isso que nós precisamos, igreja. Até quando nós ficaremos dentro desse ringue físico, a qual sempre eu bato na tecla? Sai deste ringue físico. Não fique brigando, se degladiando com o ser humano. Tu vai se arrebentar. Tu vai chegar, quem sabe, a sua velhice, cabelinhos brancos, cheio de rugas, mas o coração ferido, magoado, depressão, morrendo, doente, olha para trás, o que eu fiz na vida? Você passou o tempo todo tentando mudar as pessoas. Olha o resultado disso. O tempo todo tentando mudar pessoas. E não eram as pessoas que tinham que mudar, era eu que tinha que mudar. É você que tem que mudar. Não, mas você tem que mudar. Você não muda. Você quer que as pessoas pensem como você pensa, quer que as pessoas olhem como você olha. Você quer que as pessoas tenham que agir como você age. Não é isso, igreja. É eu que tenho que mudar. É eu que tenho que mudar. Porque a dor quem sente aqui. Satanás, eu já cresci espiritualmente. Eu não estou mais nesse ringue físico. Eu já perdi meu tempo lutando com pessoas. É a mãe querendo mudar os filhos, é filho querendo mudar a mãe, é marido querendo mudar a esposa, esposa querendo mudar marido. Não, não é isso. É eu que tenho que mudar. Desde que nós nos entendemos como seres humanos, você está vendo o ser humano lutando com o ser humano o tempo todo. É a mesma ladainha o tempo todo. O que vai sobrar para uma pessoa dessa? O cansaço, as frustrações, as depressões, a pobreza. A pobreza espiritual é isso, igreja. Leva o ser humano ao estado de miséria espiritual.
Porque você fica o tempo todo. Não, é porque fulano, é porque o pastor, é porque não sei o quê. Tu está envelhecendo. E dentro desta bolha. Poca esta bolha. Sai deste ringue físico. Olhe porque a palavra nos ensina. Não lute com as pessoas, mas luta no campo espiritual. Cresce espiritualmente. O momento que você começa a crescer espiritualmente, e para crescer espiritualmente tem um princípio: descer. É ou não é? Eu quero crescer. Primeiro eu tenho que descer. Esvaziar de mim mesmo. Tratar aqui dentro. É simples. Oh Deus, assim como o Senhor usou Paulo, assim como o Senhor usou Pedro. É? Você quer passar por que Paulo passou? Você quer passar por que Pedro passou? O quanto nós precisamos ser tratados. O quanto nós precisamos crescer. O quanto nós precisamos estar acima dos problemas, como essa tempestade que estava ali, e o Senhor estava dormindo, porque Ele estava acima das tempestades. O mundo espiritual, nós precisamos vencer a cada dia, para que nós possamos ter o domínio no físico. O diabo não quer que você pense assim. Ele quer que você veja um Deus distante, um Deus fracassado. Não é isso. É a nossa forma de pensar. Se aqui não mudar, tu está perdendo a guerra para você mesmo, a batalha para você mesmo. Eu vou crescer, mas eu preciso descer. Eu preciso de alinhamento. Eu preciso de conserto. Eu preciso consertar a minha vida. Eu preciso abandonar, abrir mão de muitas coisas que eu sei que está aqui dentro de mim. Eu preciso abrir mão disso. Eu preciso. Quem quer crescer espiritualmente pensa assim. Ao invés de você estar apontando o dedo para as pessoas, para os erros das pessoas, faz isso. Aqui, Senhor. Eu estou tendo dificuldade, Deus. Eu sei que tem algo que eu não consigo, parece que grudou na minha alma. Senhor, me dê força. Peça a Ele. Converse com o Espírito Santo. Expresse para Ele as suas dificuldades, a sua dor, as suas tempestades. Converse com o Espírito Santo. Agora, pastor, eu vou sair desse ringue físico. Você sabe muito bem o que é um ringue. Lugar de luta, de embates. E neste lugar de embate, de lutas, tem uma plateia que se divide em duas. Geralmente, 2 lutadores. Aquele estado que está ali acontecendo, irmã Lígia, há 2 plateias. Cada um torcendo por outro. Você não vai ver 100% só torcendo por um. Esses lutadores, eles treinam anos, meses, para enfrentar seu oponente. Para decidir a luta, às vezes, em 1 minuto, 1 segundo. Uma pancada é o suficiente, às vezes. E quando eles entram no ringue, é como se eles não conseguem ver a plateia, eles só olham o inimigo ali. A fúria dentro. Vou matar, vou destruir. Mas tem uma plateia que está lá torcendo. Quando nós estamos nesse ringue físico, lutando um contra o outro, existe uma plateia no mundo espiritual, demoníaca, que está torcendo por você. Vai, bate, isso. Pega um cacete aí. Pega uma faca, pega um revólver. Vai, isso, derrama sangue, isso. E o ser humano se degladiando. E Satanás aplaudindo. Mate. Vai. Pá! O sangue desceu. Tu acertou na pessoa, mas não acertou no demônio. Pega uma faca, fura.
você não furou Satanás, você furou a pessoa. Mate, você não matou os demônios, você matou a pessoa. Olha a igreja. Agora eu não estou mais nesse ringue físico. Eu cresci espiritualmente. A minha luta agora é o campo espiritual, Satanás. Igreja, no momento que um cristão vai em uma arena espiritual, não vai sozinho. É a luz da palavra que está te levando. É o Espírito Santo que está te conduzindo para os embates espirituais. E na hora que você chega num campo, numa dimensão espiritual, você chega com a autoridade do Senhor. Os demônios percebem que vocês perceberam Ele. É tudo que Ele quer, que você não perceba Ele. Porque quando Ele percebe que você percebeu Ele, imagina que Ele imagina e pensa, agora eu estou ferrado. Este crente agora me observou, me enxergou, agora vem a oração. Eles agora vão pedir auxílio aos anjos. Eles estão na Bíblia, estão na palavra. Ele vai na palavra, eu não posso resistir à palavra. E você vai no mundo espiritual. O Satanás não adianta. É assim, igreja. Não é que você fisicamente vai entrar no mundo espiritual, porque você, além de ser um ser espiritual, mas tu está no corpo físico. E mesmo neste corpo físico, eu entendo e compreendo que minha batalha não é física, é espiritual. E quando você entende que vai para o campo espiritual, as coisas começam a mudar. As coisas começam a ter forma. Aquilo que há de acontecer, não acontece. Porque você conseguiu, entendeu e compreendeu à luz da palavra que você é autoridade para destravar o plano do diabo no mundo espiritual para que não se materialize na sua vida. Quando você entende e compreende que a tua batalha é espiritual. O diabo, ele olhar para cada um de vocês, para cada um de nós, ele sabe exatamente o ponto fraco de cada um de nós. Trabalha esses pontos fracos. Mágoa, ódio, fofoca, uma série de coisas no coração. Isso não pode fazer parte de um coração de um servo e de uma serva do Senhor. Porque Satanás, ao olhar para nós, ele não sabe o que nós pensamos, mas ele vê e enxerga o que está sujo aqui dentro. Sabia disso? Eu já falei aqui. Espírito Santo, Espírito humano e Espírito do diabo. Espírito Santo, ele vê o que está no nosso espírito e ele sabe o que o nosso espírito pensa. Ou não? Mas o espírito maligno, ele ao olhar para o nosso espírito, ele vê o que está sujo aqui dentro, ou não? Ou não vê? Mas ele não sabe o que nós pensamos, mas ele vê o que está aqui dentro. E a sujeira que está aqui dentro habilita o mundo espiritual, dando legalidade para que venha agir na vida. Por isso que tem que fechar as brechas. Fechar a brecha. O que está errado? Qual é a portinha que está aberta? Eu vou fechar. Sabe por quê, igreja? Porque dentro de cada um de vocês, vocês carregam uma chave e lá fora ninguém tem acesso a essa chave. É só você que abre e que fecha. Vai reclamar de quê? De quem vai reclamar? Do marido, da esposa, dos filhos, familiares, colegas? Não. Reclame de você mesmo. Do que se queixará o homem? Dos seus próprios pecados. O quanto nós precisamos crescer. O quanto nós precisamos deixar de ser criancinha dentro da igreja e nos tornarmos adulto espiritual na casa do Senhor. Pau para toda obra.
Sabe, você estufa o peito assim com aquele orgulho santo, sabe? Eu tenho Jesus dentro de mim. Toda arma preparada contra mim não prosperarás. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Sabe, você é crente, palpa toda a obra. Balança para um lado, balança para o outro. É igual o coqueiro no vendaval. Pé de palmeira no vendaval, né? Mas está ali as raízes. Assim é o crente, igreja. O que nós precisamos deixar ser melindrosos, com aqueles mimimi, qualquer coisinha. Não. Pau para toda a obra, crente ousado. O diabo tem que olhar para você, ele tem que tremer. Esse aí não tem um comum. Eu não quero nem olhar, porque é fogo, é luz. Não tem uma chance. Na hora que você for passando, os demônios abrem ala, pode passar. Reconhecendo a autoridade de Cristo sobre nós. Entende? Isso é possível. Por que é possível, pastor? Porque tu tem o Espírito Santo. Você tem a palavra de Deus. Você tem o nome do Senhor Jesus. Você tem anjos à sua disposição. Até quando vamos ficar o tempo todo indo numa igreja só reclamando, murmurando? Que a minha vida está ruim, aquela coisa toda. Você não vai comover o coração de Deus com esse mimimi. O Senhor nos chamou para a batalha. O nosso Deus é o Deus de guerra. Eu não vou desistir desse Deus. Eu não vou desistir desse Senhor. Os grandes homens e grandes mulheres de Deus venceram, porque perseveraram. Você lembra quando Pedro, Paulo e Silas estavam presos? Enquanto eles estavam presos, lá fora havia uma igreja que clamava por eles. A resposta de Deus, da oração daqueles irmãos que oravam por Paulo e Silas, a cadeia estourou. O quanto nós precisamos, igreja, estar atento na nossa vida espiritual. Qualquer descuido na vida de um cristão é muito perigoso. O mundo espiritual, ele não perdoa. É cruel, é terrível. Por isso que a palavra diz: não vos dê lugar a Satanás. Na hora que um crente abre uma brechinha, é o suficiente para o diabo bagunçar toda a vida de um crente. E para consertar dá trabalho. Para consertar dá trabalho. Na hora que um cristão ele se esfria espiritualmente para aquecer de novo, só a misericórdia de Deus. É terrível isso. Parece que uma parte da pessoa foi cortada ao meio. Vocês são a diferença nesse mundo. A luz do Espírito Santo há de brilhar fortemente sobre vocês. Vocês têm que ser uma referência de Deus, endereço de Deus. Cada um de vocês é o endereço do Senhor. Quando Deus, Ele quer tratar com uma pessoa que está doente, perturbada, Ele olha para essa terra, Ele sabe que tem os endereços certos para chegar lá. Vai na casa da irmã Juscelina, é minha serva. Ali tem palavra, ali tem autoridade, vai lá. Quando você menos espera, chega alguém para você pedindo socorro. Me ajude, ore por mim. Quando não é assim, é o Senhor te enviando para chegar nas pessoas que Deus quer que você chegue. Porque Ele não vai enviar um anjo
Ele não vai enviar um anjo para pregar o evangelho, para falar do amor do evangelho. Vai? Ele vai mandar cada um de vocês. O mundo espiritual é sangrento, mas nós temos um Deus que nos dá vitória. Muitos de vocês não merecem carregar este fardo que você carrega. Muitos hoje fizeram o plano de vir à igreja e não conseguem. Como pode? Se para vir à igreja não tem força, quando vem os problemas, o que é que acontece? Se você não tem domínio sobre a tua natureza velha que está ali dentro, a natureza diz: não vai ler Bíblia, está cansado. Tá bom, corpo, eu estou cansado. Não vai à igreja, você está... Tá bom. A palavra diz: sede fiel no pouco, que no muito é guerra espiritual. Entenda isso. Vocês estão cercados de pessoas cheias de demônios. Vocês conversam diariamente com o demônio através das pessoas e nem sabe e nem percebe. Vocês ouvem através das pessoas o diabo falando e você não percebe. E você não percebe. Pessoas infestadas de demônios. Basta olhar para você. Você pode ficar doente. Basta tocar, você pode ficar doente. A presença da pessoa já causa pânico, pavor, terror onde essas pessoas estão. Porque pessoas que carregam demônios no corpo, aonde a pessoa vai, irmã Lígia, os demônios estão indo tudinho. É por isso que a presença de determinadas pessoas carregadas, quem não tiver bem espiritual é afetado. Dor de cabeça, o corpo gela, daqui a pouco bate o desânimo, daqui a pouco a cabeça está 1000 por hora, dor de cabeça, daqui a pouco você está de cabeça para baixo, porque nem percebe. Aonde deveria ser o contrário. Deveria a luz que está sobre você dissipar trevas. Não consegue. A tua presença mudar ambiente. Não consegue. Abençoar pessoas com uma palavra que sairá da tua boca. Não consegue. Mas o endemoniado consegue. O erro não está nas pessoas endemoniadas. Está na pessoa que está perdendo a visão no campo espiritual. A tempestade. Jesus não tinha nada a ver com tempestade. Você não tem nada a ver com esses problemas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregue, está aqui, Senhor. Humanamente eu não tenho como resolver, Senhor. Humanamente eu não tenho como, mas eu creio em um Deus que há me dar força para me resolver e sabedoria. Porque você passa a confiar no Senhor, você entrega, você confia. Você não confia nas suas forças. Você provoca milagres. Você habilita o mundo espiritual do Senhor a desabar em você. Mas é o contrário, igreja. Lembra que eu sempre falo que o propósito do Pai para com o Filho não foi enviar esse mundo para curar ninguém. Não foi o propósito do Senhor vir a este mundo para curar ninguém. Não foi o propósito do Pai para com o Filho mandar o seu Filho neste mundo para libertar ninguém. O propósito foi
rasgar a cédula que nos condenava eternamente. Nos dá a salvação. E a partir daí, passamos a crer dentro da palavra do Senhor. Mudar a nossa mentalidade. Mudar a forma de pensar. Mudar a forma de falar. É isso que Deus quer. Quando você entende o que Jesus veio fazer na cruz, a partir deste momento, você passa a ter os benefícios da cruz na sua vida. Enquanto não entender e compreender isso, igreja, a gente deixa de receber esses benefícios. Porque a palavra diz em Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? O conhecimento. Muitos de vocês já era para estar trabalhando, salvando vidas, libertando vidas, curando vidas, sendo a referência de Deus. É isso que Deus, o Espírito Santo está em busca de nós para isso, igreja. Não é só para ficar dentro de um banco de igreja, não. Vai e deixe fruto. O fruto do arrependimento, o fruto das almas, o trabalhar do Senhor. Mas a guerra espiritual, eu sei que muitos de vocês têm dificuldade. Enquanto vocês não compreendem, é só pancada. É só pancada. Tira essa venda dos olhos. Veja o ser humano não como seu inimigo, como seu adversário. Mas olhe sempre no ser humano. Não no ser humano, mas o que está por trás do ser humano, que você vai entender o ser humano. Você vai aprender a conviver com o ser humano. Aí você tenta mudar o ambiente de trabalho, vai ter problema. Vai tentar mudar a família, vai ter problema. Quanto mais você tenta mudar, vai ter problema. E esses problemas vai te levar à frustração. E muitas dessas frustrações têm levado muitos seres humanos a um estado de depressão. E depois do estado de depressão, vai para um outro estado, é candidato próximo a isso. De estado de depressão para um estado de possessão. É tudo que o diabo quer. Ele quer o espaço. É ou não é? Ele quer o espaço, ele quer uma forma. Ele quer tomar uma forma. E para ele tomar uma forma, para ele se materializar, tem que ter um corpo. Porque sem um corpo, ele não faz nada. Mas para ele entrar, ele tem um projeto na vida de cada ser humano. Como dominar esse ser humano, como ter o controle dele. Para transformar o ser humano em um boneco de fantoche. Pessoas manipuladas, mente, tudo. Aí ele quer. Mas que bom, igreja, que vocês têm desejo de crescer espiritualmente. E dizer, Senhor, abre os meus olhos espirituais.